A gente volta a girar nossa reportagem porque o vice-governador de São Paulo, Felício Ramute, voltou a ser o mais citado entre os nomes da direita no estado para ocupar o Palácio dos Bandeirantes. Ele deve sair como candidato caso o atual governador Tarcísio de Freitas dispute a presidência no ano que vem. Quem tem os detalhes para a gente é a Beatriz Manfredini. Beatriz, bom dia, bem-vinda. Oi, Paula, bom dia para você também, para o Nonato, para todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. Olha, a gente comentava isso aqui na programação da Jovem Pan faz tempo, viu? Que ele era o preferido entre aí todas as pessoas que circulam no Palácio dos Bandeirantes, que tinha o nome bem colocado. Isso despontou nas últimas semanas, justamente depois de algumas declarações polêmicas do vice-prefeito de São Paulo, Coronel Melo Araújo, que acabaram ali no entendimento de aliados de Tarcísio do próprio Ricardo Nunes, prejudicando uma eventual candidatura de Nunes ao Palácio dos Bandeirantes no ano que vem. E aí Ramute despontou com mais força, portanto, para possível nome aí para assumir o governo do estado de São Paulo. O que eu apurei é que ele já está bem visto e bem colocado, inclusive, entre os líderes de grandes partidos que devem apoiar essa chapa. Já tinha contado aqui que ele teve uma conversa com Ciro Nogueira, presidente do Progressistas, por exemplo, mas também já conversou com o líder nacional do MDB, Baleia Rossi, sobre o assunto, também com Renata Abreu, do Podemos, com Marcos Pereira, do Republicanos, líderes estaduais também, e até tinha uma conversa já marcada com Valdemar Costa Neto, presidente do PL, na semana passada. Acabou ocorrendo a prisão ali em regime fechado do ex-presidente Jair Bolsonaro. A conversa foi remarcada. Também está no escopo um encontro com o presidente do União Brasil, Antônio Rueda. Isso quer dizer que essa parte mais eleitoral, de possíveis apoios e acordos, já está bem avançada em torno do nome de Felício Ramute. Claro que tudo isso ainda depende de uma série de fatores, como se o próprio governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, vai concorrer à presidência da República, mas já essa movimentação nos bastidores. Nos últimos dias também, publicamente, vários nomes envolvidos numa possível disputa ao Palácio dos Bandeirantes começaram a citar Ramute publicamente como uma possibilidade, o que antes acontecia apenas nos bastidores. Além dessa negociação eleitoral, o que eu apurei é que um dos desafios colocados aí para Ramute, se ele realmente concorrer ao Palácio dos Bandeirantes no ano que vem, vai ser justamente dar continuidade ali à gestão de Tarcísio de Freitas. Tem uma série de secretários que devem deixar o governo de São Paulo para a eleição, a gente vai conversar sobre isso mais tarde, mas esse é um dos desafios, ele dá essa continuidade, mas também pode ser uma vantagem, como ele vai assumir o governo se Tarcísio sair mais ou menos ali em meados de abril, que é o prazo, para quem vai se candidatar a deixar o cargo atual, ele vai poder se mostrar, vai poder subir no palanque de Tarcísio. De acordo com auxiliares e aliados, Tarcísio deve conseguir alavancar algum candidato com pelo menos aí 25% das intenções de voto logo no início, se esse candidato subir no palanque. Então, nome forte, inclusive mais forte do que outros que vêm aparecendo, como Guilherme Derrite, que eu mesma já contei aqui, tem aí a intenção de concorrer ao Palácio dos Bandeirantes só em 2030. Então, as forças aí estão se juntando agora no nome de Ramute. Paula. É isso, informações com a Beatriz Manfredini falando aqui de São Paulo, e essas informações você acompanha também na coluna no site da Jovem Pan, www.jp.com.br. Na coluna da Beatriz Manfredini tem justamente essa informação. De volta aos holofotes, olha só, após Fator Melo, Ramute já aparece bem cotado entre os líderes de partidos para São Paulo. E é justamente sobre esse assunto que eu quero chamar os nossos comentaristas. Cristiano Beraldo, Túlio Nassa. Cristiano Beraldo, diretamente aqui dos estúdios hoje da Jovem Pan. Beraldo, Felício Ramute é o nome mais cotado entre os líderes aqui em São Paulo para ser governador aqui de São Paulo, caso Tarcísio de Freitas saia para presidente aqui do Brasil. Qual que é a sua avaliação em relação a esse nome e como é que fica Ricardo Nunes na disputa? Pois é, Paula. Na verdade, essa expectativa de que haja um nome mais cotado, que ele vai ser ungido, isso não é muito o desenho que está aí colocado para as eleições de São Paulo no ano que vem, caso o governador Tarcísio de Freitas opte ou tenha a oportunidade de disputar a presidência da República. Porque há vários nomes que são cogitados e que esses nomes dependem de um arranjo, de uma costura dentro dos próprios partidos. No caso de Ricardo Nunes, que aparentemente tem, inclusive, a simpatia, o apoio do atual governador,
ele tem um problema agora importante a lidar, que é o seu vice. O vice que fez aí uma série de declarações que o colocam numa situação complicada para ser o herdeiro da Prefeitura de São Paulo. Então, há outros nomes que estão sendo discutidos. E o vice-governador sempre, né, tem uma prerrogativa importante e tal, mas o próprio presidente da Assembleia Legislativa, André do Prado, outros nomes, o Guilherme Derrite também pode ser um nome a ser considerado. Então, tem vários nomes fortes, não só do ponto de vista público, como é o caso de Guilherme Derrite, mas também fortes do ponto de vista dos arranjos partidários para a criação de uma grande plataforma de apoio a esse candidato, que aí poderia ser o caso tanto de Ricardo Nunes quanto de Felício Ramute. Túlio Nassa também com a gente analisando aqui esses movimentos da nossa política e aí, né, Túlio, acho que a gente vai ter um sinal mais claro só no começo do ano que vem, pelo andar da carruagem, né? Pois é, Nonato, exatamente. A política é a arte do possível, já diria Otto von Bismarck. Nesse atual momento, existe um movimento político partidário de centro-direita, em que os tamborins já estão aquecidos para que se lance um nome aí a candidatura ao governo do Estado de São Paulo, porque provavelmente Tarcísio deve concorrer à presidência da República. Então, de um lado, nós temos o desejo político-partidário de composição entre os caciques político-partidários. E aí o nome de Ramute, ele entra em cena porque é um político experimentado, foi prefeito de São José dos Campos, é ligado ao partido de Kassab e tem o apoio do clã ali político-partidário. Mas, de outro lado, o pessoal está de olho na popularidade. Eles não vão arriscar, no ano que vem, lançar um candidato, a não ser que o cenário esteja muito favorável. Então, nomes como Derrite, que tem uma popularidade muito maior, o próprio André do Prado, o prefeito de São Paulo, podem ser nomes que venham a atravessar essa candidatura de Ramute e ganhar preferência. Por essas e por outras, é preciso realmente esperar o ano que vem, como você bem disse, Nonato. Agora é apenas, como dizem nas escolas de samba, estão esquentando os tamborins.